Olá irmãos e bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui do canal. Hoje vamos falar de Romanos 1:9. Quem não viu os versículos anteriores e os estudos que foram feitos, que estão aqui em vídeo no canal, pode ver ou então pode ler na vossa Bíblia os versículos anteriores para terem uma noção do contexto do qual o versículo 9 está inserido. Portanto, Romanos 1:9 diz assim: Porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Este versículo, como é óbvio, está na continuidade dos versículos anteriores, e se nós vimos a partir do 7, nós já vemos que ele está-se agora já a dirigir diretamente aos irmãos romanos de uma forma mais direta. Até ao versículo 6 foi um enquadramento, foi uma introdução, foi ele a apresentar a carta, e agora ele já começa mesmo a dizer a todos vocês que estão em Roma, não é? Que são os amados de Deus, chamados santos, graça e paz do nosso Deus e Pai, do Senhor Jesus Cristo. E depois ele começa já a dar o contexto para o versículo 9, dizendo: Eu primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Eu já falei isto no versículo 8 anterior e expliquei. Portanto, quando ele 9 diz de como incessantemente eu faço menção de vós, tem a ver com o facto de em todo o mundo era anunciada a fé dos romanos. O apóstolo Paulo está literalmente a dizer que essa fé é reconhecida, e ele próprio já tomou conhecimento de como essa fé se tinha tornado um testemunho público, e portanto ele faz menção, não é, desses irmãos romanos, apontando para essa fé. Provavelmente quando ele estava a evangelizar as pessoas, ele sempre diria, não é, sejam como os irmãos de Roma, que toda a gente ouve, que a fé deles, não é, se tem tornado conhecida porque são irmãos da fé, ainda que estejam em erros, pronto, ainda que tenham defeitos, sejam pecadores como todos nós, não é? A sua fé é uma fé vigorosa e nota-se, não é? As pessoas têm comentado, provavelmente ele usava, e por isso é que ele diz, não é, faço incessantemente menção de vós, ou seja, de mencionar constantemente os irmãos romanos e provavelmente nesse contexto da fé. Eu também acredito que várias vezes ele também fizesse menção quando ele quisesse criticar alguma coisa, algum pecado, algum erro instalado que estivesse semelhante aos romanos. Ele também provavelmente diria: olha, mas não façam como os romanos, não é? Que estão a perverter algumas doutrinas por falta de conhecimento. Vejam a fé deles é boa, mas é uma fé sem entendimento. E então, aqui neste versículo, o apóstolo Paulo, ele começa logo a dizer: Deus a quem eu sirvo em meu espírito. Então Paulo faz questão de referir a quem é que ele serve em primeiro lugar, para que fique evidente que o seu serviço aos homens, a quem ele é devedor, como nós vemos no versículo 14, não é? No 14 ele diz assim: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E, então, ele é devedor sempre com os homens, mas para quem é que ele é devedor primeiro? Para com Deus. Então, esse serviço aos homens a quem ele é devedor vem no seguimento, num segundo plano, ao serviço a Deus em prioridade, a quem ele é primeiramente devedor. Então Paulo tem o desejo de servir a igreja, servir ali aqueles irmãos em Roma, por isso é que lhe está a escrever esta carta, não é? Anunciando o Evangelho de Deus, as verdades divinas, admoestando, consolando ou confortando na fé, e isto tudo primeiramente por causa do amor a Deus, a quem ele serve em espírito de sujeição e de dívida, não é? E a palavra sirvo, a quem eu sirvo, a palavra latreio, a palavra sirvo também quer dizer adoro, porque latreia quer dizer adoração, serviço em adoração. Então, sirvo, latreio, significa adoração em primeiro lugar, adorar a Deus na observância dos rituais instituídos para o serviço. Então a palavra idolatria é a junção de duas palavras gregas, a palavra idos, que quer dizer forma, e latreia, que quer dizer adoração. Então o que é que isto quer dizer? Idos latreia, não é? Idolatria. Vocês conseguem entender a origem do grego? E literalmente significa prestar um serviço ou uma adoração à coisa formada. Portanto, sempre que nós adoramos ou prestamos serviço de uma forma ritualística, não é? Em formato de culto, quando nós cultuamos alguma coisa e adoramos alguma coisa criada
nós estamos a roubar a glória do Deus Criador, porque só Deus é digno de adoração e é digno de culto. Portanto, se fizermos isso a qualquer coisa que não a Deus, nós estamos a fazer idolatria. O culto do corpo é idolatria. Aquelas pessoas que se veneram, vão para o ginásio e começam a treinar, começam a ver o bíceps, uau, está muito forte, já estão a entrar em idolatria, porque estão a cultuar o próprio corpo, estão obcecados com aquilo, estão a adorar, verem-se assim, e estão a entrar em idolatria sem se darem conta. As pessoas acham que a idolatria é só nós metermos uma estatuazinha ali e depois nos curvarmos à estátua. Não. Idolatria é qualquer espécie de adoração à coisa formada. E nós, em Romanos 1, nesta passagem, nós vemos um bocadinho mais para a frente a dizer, não é, que no versículo 23, que as pessoas mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem, da forma, não é, de homem corruptível e também de aves e de quadrúpedes e de répteis. Os homens começaram-se a adorar eles mesmos, a cultuarem-se uns aos outros, a cultuarem Faraó, a cultuarem o imperador, este tipo de coisas assim, não é? E os faraós e os imperadores a pedirem adoração e os homens a adorarem-os. E depois também começaram-se a virar para estátuas, a fazerem uma estátua da vaca, a adorar o sol, a adorar, enfim. E isto é verdadeiramente o significado de idolatria. Então, mas Paulo adora e serve ao único Deus, que é o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, a quem ele se refere também igualmente na sua carta aos Coríntios, em 1 Coríntios 8, 6, eu vou ler nesse simbolismo que eu acabei de escrever. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas, e nós por Ele. Então é este espírito do apóstolo Paulo que ele passou aos Coríntios, que também está expresso aqui nas palavras dele aos Romanos. E este espírito é o mesmo espírito dos pais do Velho Testamento, não é? Dos profetas, dos grandes homens que Deus levantou, escolheu, elegeu, não é? E se revelou a eles. E em Israel, esta adoração ao Deus eterno era sempre o objetivo de todos aqueles que amavam a Deus de verdade, porque em Israel, no Velho Testamento, havia muita idolatria, e muitas vezes os homens desviavam-se de adorar o Deus eterno para adorarem os outros deuses, os deuses egípcios, babilónicos, sumérios, a rainha dos céus, culto a Baal, não é? Astaroth, Quemos, todos esses deuses. E então nós lemos em Israel, e lemos na Bíblia em Deuteronômio 6.4, eles a dizerem: ouve Israel, o nosso Senhor, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em hebraico, Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. O nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. Como nós vimos aqui o apóstolo Paulo a dizer aos Coríntios, 1 Coríntios 8.6. Então, é este Deus verdadeiro que nós adoramos. E nós, como cristãos, nós ainda reconhecemos este Deus como o único Deus digno de adoração. Nós não nos curvamos perante estátua nenhuma, nós não adoramos homens, não adoramos deuses, nós adoramos o único Deus, o Deus verdadeiro, que é o Deus Trino, o Deus da Trindade, que é um Deus revelado em três pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito. Essas três pessoas, essas três essências do Deus Trino, embora sejam três, é um só Deus, não são três deuses. E esta é a doutrina da Trindade, que muitas pessoas também rejeitam porque são ignorantes em relação à palavra de Deus, e eu vou fazer também um vídeo aqui, mais tarde, a falar sobre a Trindade, o poder da Trindade, a essência da Trindade, do único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então, Paulo bem sabia que não se podia servir a dois senhores, por isso é que ele diz: Deus a quem eu sirvo em meu espírito, um só Senhor. Nós, quando lemos Mateus 6.24, nós vemos a dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Nós não podemos servir a Deus, e aqui é o Deus verdadeiro, não é? E a Mamon. E Mamon aqui é um símbolo do Deus conveniente, o Deus do mundo, o Deus das riquezas do mundo, que representa o dinheiro, a facilidade, o prazer, a prosperidade terrena. Então,
Mamon aqui representa muitas coisas e que no fundo é todas as coisas que o diabo inventa, e Deus é o Deus verdadeiro. Portanto, quem serve ao Deus verdadeiro não serve ao diabo na figura de Mamon, não é? Do dinheiro, do sexo, do prazer, da carne, da felicidade, da prosperidade terrena, de todas essas coisas. E então o apóstolo Paulo bem demonstra que ele não despreza ao Deus a quem ele serve e honra, porque como está lá em Mateus 25, não é? Mateus 6, 24, 25, está literalmente lá a dizer que se amarmos um, vamos desprezar o outro. E infelizmente muitas pessoas querem arranjar formas de amar a Deus, mas continuarem a amar o mundo também. E por isso é que em Tiago 4.4 diz lá que todos aqueles que querem amar o mundo são adúlteros. Aqueles que são filhos de Deus e querem amar o mundo adulteram. Porquê? Porque têm um relacionamento com Deus e estão a quebrar essa fidelidade, essa lealdade a Deus, adulterando, tendo relações ou relacionamentos com o mundo que está no pecado. E portanto, se Deus é luz e o mundo está em trevas, as coisas não se misturam. E por isso é que nós vemos em Mateus 6, no versículo 23, antes de falar de servir a dois senhores, diz lá: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Em que sentido? Em que sentido? No sentido de, se nós temos Deus na nossa vida, não é? E temos essa luz de Deus na nossa vida, mas os nossos olhos, em vez de estarem virados para a luz, eles estão virados para as trevas, ou seja, em vez de estarem virados para o Senhor Jesus, para o Deus eterno, estão virados para o mundo, para as responsabilidades do mundo, o meu trabalho, os meus projetos, as minhas obras, as minhas ideias, os meus planos. Então, nós estamos a desprezar ao Deus eterno e nós estamos a fazer de que essa luz de Deus em nós seja pervertida. E, portanto, se nós dissemos que temos Deus connosco, que temos luz, mas depois, onde os nossos olhos estão virados, na verdade, nós vemos que há trevas, quão grandes serão tais trevas? Porquê? Porque nós estamos de tal forma iludidos, essas trevas são muito maiores nas pessoas que estão iludidas, as pessoas que brincam com Deus e ao mesmo tempo estão em trevas. Mais vale que a pessoa fosse uma pessoa que realmente rejeitasse a Deus e fosse ateu e vivesse realmente em trevas, porque aí pelo menos havia alguma coerência. Agora, dizermos que adoramos a Deus e depois termos vidas de trevas, vivermos como se não adorássemos a Deus, não é? Portanto, se a nossa vida, se nós dizendo-nos cristãos, se a nossa vida no mundo é exatamente a mesma que nós teríamos se Deus não existisse, então nós somos praticamente ateus, porque Deus não transformou a nossa vida, não transformou as nossas prioridades, e o apóstolo Paulo bem demonstra este fervor. Deus a quem eu sirvo em meu espírito, ele está virado somente para servir a Deus, e nota-se no tom dele ao longo de toda a passagem de Romanos. E então Paulo, para ele, a adoração era um ato de serviço e o serviço era um ato de adoração. Latreio, essa palavra representa exatamente isto. Então toda a vida de Paulo se centrava em servir e adorar através da obra do Evangelho entre os gentios, para a qual ele tinha sido chamado, como nós vemos em Gálatas 1, de 15 a 24, não é? Ele a dizer, quando aprova Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, já está a falar da eleição dele, não é? Ele já está a reconhecer que ele sempre tinha sido chamado para aquele plano, revelar o seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios. E isto aconteceu quando o Filho se revelou, não é? Em Paulo, foi em Atos 9, quando o Espírito, não é? O Senhor Jesus aparece em luz, já com o corpo glorificado ali, nesse Espírito glorificado, ele aparece e diz: Saulo, Saulo, porque é que me persegues? E revela-se ali a ele, e a partir desse momento, assim que a visão dele é restituída e ele recebe as diretrizes do Senhor, o que é que ele diz? Ele diz: eu não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com aqueles que já antes de mim eram apóstolos. Ou seja, eu não parti para ir falar com os homens, pedir a aprovação dos homens, direção dos homens, aqueles que eram apóstolos antes de mim que eu perseguia, não fui ter com eles primeiro para lhes pedir desculpa, pedir-lhes direção. Não. Eu recebi do Senhor Jesus as ordens, e as ordens do Senhor Jesus foram mais do que suficientes. Eu nem sequer tornei a Jerusalém, eu parti diretamente logo para a Arábia
e voltei para Damasco, outra vez para Damasco, na Síria. Depois, passado 3 anos, é que eu fui a Jerusalém ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. O que é que ele estava a querer dizer? Eu, assim que recebi o serviço do Senhor Jesus, eu não quis saber de mais nada de ninguém. Eu fui direto para esse serviço. E zeloso, e prestável, e útil, não é? E com aquele sentido de temor e de prazer em servir ao Deus eterno, ao Deus a quem eu sirvo em meu espírito. E quem dera, não é? Que todos nós tivéssemos esta postura. Quando ele diz, em meu espírito, não é? Aqui espírito pneumati, não é? Pneumáticos, que, ou seja, o espírito dele estava ligado ao Espírito Santo. O nosso espírito é como se fosse um corpinho frágil, fraquinho, e o Espírito Santo é uma armadura. E nós entramos dentro daquela armadura, não é? O Espírito de Deus vem e abraça o nosso espírito, preenche-nos, e nós somos revestidos do Espírito. E então, no nosso espírito, nós, embora sejamos em espírito fracos, quando o Espírito Santo vem e nos reveste, nós nos tornamos fortes. Não é? Por isso é que ele diz, é quem eu sirvo em meu espírito. O Espírito, a força do Espírito Santo no espírito dele, dá-lhe essa ousadia, dá-lhe esse fervor, essa força. Então refere-se a uma devoção espiritual, um poder espiritual. Toda a vida de Paulo se centrava em servir e adorar através da obra do Evangelho entre esses gentios, porque o ministério dele foi chamado para pregar aos gentios de uma forma particular, para promover ciúmes aos judeus que estavam a desprezar a palavra de Deus. E então ele servia uma devoção espiritual, não de uma forma carnal ou meramente religiosa, como se via muitas vezes ali nas práticas superficiais da maioria dos judeus, como está em Isaías 29:13, a dizer, não é, que os homens, porque o Senhor dizia, não é, que o povo se aproximava dele com a sua boca e com os seus lábios pretendiam honrá-lo, mas o seu coração se afastava para longe de Deus, e o seu temor, o temor dos homens, só consistia em mandamentos de homens e coisas ligadas aos homens em que tinham sido instruídos. Portanto, eles só tinham temor e só falavam a Deus por causa das regras, por causa que as pessoas lhes diziam faz assim, faz assado, e eles faziam. Então era uma coisa religiosa, era tudo de boca, com lábios, não é? Mas o coração verdadeiro, e aqui também é uma figura do Espírito. O Espírito, realmente, eles não estavam a servir a Deus neste espírito de devoção espiritual, como o apóstolo Paulo representa aqui nas suas palavras. E então, essas práticas superficiais da maioria dos judeus, que adoravam também a deuses pagãos que não são nada, não é? Como nós vemos em Jeremias 16:20, a dizer, porventura fará um homem deuses para si, que contudo não são deuses. E então, os judeus tinham muito este problema, eram muito idólatras, e o apóstolo Paulo está a mostrar a real diferença, assim que conhece o Senhor Jesus verdadeiramente. Ele diz, não, eu sirvo ao Deus eterno, e é no Filho, é em Jesus que nós conhecemos o Deus eterno, para não nos desviarmos novamente e estarmos a adorar a Deus de uma forma religiosa, porque ele era fariseu antes de ser convertido, era? E portanto a forma dele, embora zelosa, era superficial, era baseada em preceitos de homens também, como nós vimos em Isaías 29:13. Paulo estava representado numa destas declarações de Isaías 29. Ele também honrava com a boca e com os lábios, segundo mandamentos de homens que foi instruído, mas o seu coração estava longe de Deus. Por isso é que ele estava a perseguir outros cristãos, estava a perseguir cristãos e estava a levar cristãos para a prisão e para a morte também, como aconteceu com Estevão. Portanto, nós, assim que somos convertidos, nós largamos a religião, porque a religião está baseada, a palavra religare, do latim, de onde vem a palavra religion, religação, a religião, é uma tentativa humana de fazer uma ponte com Deus, de se aproximar a Deus. Mas nós sabemos que a verdadeira espiritualidade é Deus fazendo essa ponte para connosco, chegando-se a nós. Não somos nós que nos chegamos a Deus voluntariamente, é Deus que se chega a nós. Quando nós pretendemos achar que somos nós que nos chegamos a Deus, nós criamos a religião e vivemos depois segundo essas regras e esses preceitos. Nós achamos que é aquilo que nós fazemos que nos faz chegar a Deus. Mas não, é aquilo que Ele fez. Quando nós descobrimos aquilo que Ele fez, é que nós naturalmente nos chegamos a Ele. Então, é uma postura diferente.
E por isso é que o verdadeiro cristão, ele tem princípios completamente distintos e filosóficos e espirituais e emocionais, da forma de ver a palavra de ver Deus, quem Deus é, de ver a obediência a Deus, de ver as leis de Deus, de ver o caráter de Deus, de uma forma completamente distinta das pessoas que são meramente religiosas. E por isso é que nós muitas vezes vemos pessoas a dizer que são muito crentes, sou evangélico, ou eu sou protestante, ou eu sou muito crente, a minha crença, e eu sou muito católico. E nós vemos que isso não quer dizer absolutamente nada. Na vida dessas pessoas nós vemos que não, o fervor, este servir a Deus em meu espírito que o apóstolo Paulo expressa aqui, não existe na vida delas. E então, Paulo bem sabia quem era esse Deus que ele servia e que ele adorava. E toda a sua fé, toda a sua devoção e serviço eram fruto do Espírito de Deus agindo sobre o seu espírito. Ele tinha uma comunhão espiritual com Deus, como falta a muitos crentes dos dias atuais, que vivem debaixo de uma fé de mornidão centrada apenas na emoção da carne. Vão à igreja, o pastor está a falar, eles, amém. Se 10 minutos depois alguém lhe perguntar o que é que o pastor disse, já não sabem. Se chegarem ao fim do culto e disserem, olha, o que é que o irmão achou da pregação? Qual foi a parte da pregação que você mais gostou? Ou que você mais foi sensibilizado? Você aprendeu alguma coisa nova hoje aqui nesta pregação? As pessoas, sim, eu gostei de toda a pregação, sim, foi boa. Mas eles já nem se lembram, o que é muito triste. Infelizmente, isso acontece muito. E então, Paulo estava em perfeita sintonia com as seguintes palavras do Senhor Jesus, em João 4, 22 a 24, não é? Que diz, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Não é? Então o apóstolo Paulo, quando diz, a quem eu sirvo em meu espírito, ele está a provar que ele é um desses que o Pai procura, não é? Que o adorem em espírito e em verdade. E então quando ele diz, no Evangelho do seu Filho, ele reconhece e descreve o Evangelho como uma obra que não é sua. Ele diz, o Evangelho é do seu Filho. Ele não está a dizer que o Evangelho é dele. Ele está a demonstrar. Há umas partes da Bíblia em que ele realmente diz o meu Evangelho, mas ele não diz o meu Evangelho como o Evangelho partindo dele. Ele diz o meu Evangelho, nesse contexto, como o Evangelho que me foi confiado e que agora está aqui em mim, que vive em mim. Esse Evangelho que agora vive em mim, que me foi confiado, eu faço questão de transmitir essas palavras. Mas ele aqui, ele usa o Evangelho do seu Filho. Porquê? Para realmente apontar para o Senhor Jesus, para dizer aos irmãos romanos que o Evangelho que ele prega, que ele anuncia, que está com ele, é o Evangelho que ele primeiramente recebeu do Senhor Jesus. E, portanto, nós devemos saber que essa obra do Evangelho não é nossa. E nós, quando sabemos isso, nós então recebemos um espírito de temor e sujeição correto diante de Deus, sabendo que a obra não é nossa. Nós fazemos a obra do Senhor. Somos instrumentos para nós nos enchermos com aquela ideia de relevância, não é? Credibilidade e poder. Eu sou, eu faço, como acontece com muitos cristãos. Eu já pertenci a uma igreja em que as pessoas chegavam ao pé de mim o tempo todo. Então, e qual é o teu ministério? E eu, como assim, qual é o meu ministério? Não estou a entender. Sim, qual é o teu ministério? Tens de ter um ministério. Qual é o teu ministério? Porque eu tenho ministério disto, eu tenho ministério do louvor, eu tenho ministério do não sei o quê. E eu percebia nas conversas que aquilo era tudo para a glória deles. Aquilo não era para a glória do Senhor, era para a glória deles. Aquela vida ativa no ministério, eu faço isto, eu faço aquilo. E eu, assim que me apercebi daquilo, tive que repreender, tive que dizer, olha, o ministério não é nosso, o ministério é do Senhor. E aquilo que nós fazemos, estás-me a perguntar é como é que eu vivo, como é que a minha vida cristã, o que é que eu faço para o Senhor, não é? Como é que eu me tenho dedicado ao Senhor? De uma forma diferente, eu aí posso-te explicar como é que eu me tenho dedicado, o que é que eu tenho feito. Agora, essa forma como tu me abordaste, qual é o teu ministério, não é? Buscando uma relevância, o que é que eu fazia de relevante, não é? Eu vejo que isso não vai para a glória de Deus, e eu não estou aqui para fazer coisas para a minha glória, porque ainda que eu fizesse inúmeras coisas para a minha glória não é nenhuma. E então nós devemos ter essa perfeita noção de que o Evangelho não é nosso e a obra também não é nossa, o ministério não é nosso, é tudo do Senhor. E nós somos instrumentos. O Senhor está a acabar
os buracos para plantar as sementes e nós é que somos a pá que ele está a usar. Portanto, assim como a pá não tem mérito, não é, e autoria no buraco, porque quem abre o buraco é o homem que usa a pá, assim somos nós somos uma pá. Se não formos usados por Deus, nós, como qualquer pá que seja atirada para um canto e fica ali, nós não temos produtividade nenhuma, não temos utilidade nenhuma, a não ser que sejamos usados, não é? E, portanto, a nossa utilidade vem do manuseio, quando Deus vem e nos usa como instrumentos. Então é assim que nós devemos olhar para nós mesmos. Somos pás. E Deus vai cavando buracos, onde Ele próprio deposita a semente, não é? E ainda que nós tenhamos essa noção que fazemos alguma coisa, nós sabemos que fazemos alguma coisa porque Deus está atrás de nós a mover-nos para isso. E então, muitos crentes ficam obcecados com esta ideia de ministérios, dos quais querem fazer parte, não é? Para sentirem essa relevância pessoal e mérito dentro da igreja e também diante da igreja, mas se as coisas não forem feitas da forma correta, para Deus isso não tem valor nenhum. Então, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios 9,16, porque se anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E aqui a palavra obrigação também é esse zelo, esse fervor, e em regime de privilégio, não uma obrigação de ser obrigado a fazer. Então ele diz, e ai de mim se eu anunciar esse Evangelho. Portanto, nós fazemos isto e não nos gloriamos em nós mesmos, porque é da nossa responsabilidade. Nós fomos chamados para isto. E a grande comissão que foi passada pelo Senhor Jesus em Mateus, né, é exatamente isso. Nós fomos chamados para evangelizar, para anunciar as verdades de Deus, para vivermos essa obra. Portanto, o Evangelho é a nossa obrigação em registro de privilégio, não como algo que é feito de uma forma contrária, não é? Sou obrigado a fazer isto. Não, mas é uma responsabilidade privilegiada que nós temos. Nós não nos devemos então gloriar em nós mesmos nessa obra, porque o Evangelho é a obra de Deus para a glória de Deus, centrada no Filho. Não é? Então, infelizmente, hoje muitos homens atribuem-se a si mesmos o título de mestres, de apóstolos, quando isso nem sequer já faz sentido nos dias de hoje, e depois vêm e ostentam os seus diplomas, os seus currículos, para se gloriarem em si mesmos, e fazem do Evangelho uma espécie de profissão, uma espécie de causa social, em vez de um serviço ao Senhor Jesus. Não é? E o termo Evangelho na Bíblia aparece várias vezes referido como, nós vimos aqui o Evangelho do seu Filho, não é? Mas como o Evangelho de Cristo, por exemplo, em Romanos também 15:29, o Evangelho de Deus, em 2 Coríntios 11:7, o Evangelho da glória de Deus, em 1 Timóteo 1:11, o Evangelho da glória de Cristo, em 2 Coríntios 4:4, o Evangelho do reino de Deus, em Marcos 1:14, o Evangelho segundo o poder de Deus, em 2 Timóteo 1:8, o Evangelho do Filho, aqui nesta passagem, não é? O Evangelho da paz, em Efésios 6:15, e o Evangelho da nossa salvação, em Efésios 1:13. Se nós vamos ver as descrições todas associadas ao Evangelho, nós percebemos o porquê que aparecem estas descrições. Para ficar claro que o Evangelho é a obra de Deus, não é? O Evangelho de Deus, que é segundo a sua mente, não é? Que é respectivo ao seu reino, como aparece a dizer, não é? O Evangelho do reino de Deus também. Enfim, segundo o seu poder, o poder de Deus, para a sua glória e a glória do seu Filho, pela qual nós, pecadores, então recebemos essa paz, o Evangelho da paz, e também a salvação. Portanto, todas as vezes que uso estas expressões é para mostrar o caráter de Deus e a essência de Deus por trás do Evangelho. Não, nenhuma vez diz assim, o Evangelho dos homens, o Evangelho, não é, de cada um de nós. Não. É o Evangelho de Deus, o Evangelho do Filho, da glória de Deus, da glória de Cristo, segundo o poder de Deus, o Evangelho do Reino, para nós não dispersarmos nas nossas ideias, nos nossos achismos e nos nossos desejos de relevância. A seguir, o apóstolo Paulo diz, Deus me é testemunha. E quem é que tem uma melhor testemunha do que Deus, não é? E quem é que pode ser uma melhor testemunha das nossas ações e das nossas intenções? O termo testemunha, mártires, ou mártis em grego, né, que deu origem à palavra mártir, descreve aquele que tem informação de algo
ou de alguém e, portanto, pode trazer à luz a confirmação daquilo que sabe. Então o termo não fala de um espectador, mas alguém que testifica ativamente daquilo que presencia, ouve e vê. O termo passou a ser usado para representar aqueles que não deixavam de falar daquilo que tinham visto e ouvido, ainda que as suas vidas estivessem em jogo. Por isso é que muitos homens, para testemunhar de Cristo, eles testemunhavam até à morte e tornavam-se então mártires, não é? Eles eram testemunhas até à morte, mesmo que a sua vida dependesse disso, eles iam testemunhar sempre. E nós temos um belo exemplo do que isto representa em Atos 4, 17 a 21, quando Pedro e João, quando estavam a ser ameaçados pelos homens para não ensinarem, não falarem mais no nome de Jesus, não promoverem o Evangelho, e Pedro e João disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vocês ou a Deus, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E no versículo ainda, a seguir, nós vemos que eles os ameaçaram ainda mais, causaram pressão neles, mas eles não estavam nem aí. Eles saíram dali e continuaram a pregar e a anunciar o Evangelho. E por isso é que muitos destes homens foram literalmente mortos por serem essas testemunhas. Então, nós somos testemunhas de Deus para falar da obra, porque nós também temos em nós mesmos o exemplo da transformação de Deus, da transformação espiritual, dessa obra divina feita em nós, a nossa vida, a forma como nós podemos falar do nosso passado e do nosso presente e também do nosso futuro, que nos está reservado. Então nós temos esse testemunho do poder de Deus em nós e devemos passá-lo. Então aqui Deus era testemunha de Paulo, não é? E porquê? Porque Paulo sabia perfeitamente bem o que é que tinha feito ao serviço do Evangelho, ao serviço a Deus, e de como é que ele tinha orado, intercedido por esta igreja, por estes irmãos de Roma, como é que ele tinha feito este trabalho a favor, não é, deles, sendo usado por Deus. E ele sabia que tinha feito tudo aquilo que podia. Se ele ainda não tinha estado pessoalmente com eles, foi porque Deus não lhe tinha ainda dado condições para isso. Portanto, ele fala, Deus me é testemunha, no sentido de se defender e dizer: as minhas intenções são boas, e Deus sabe que são boas. Quando Paulo afirma ter Deus por testemunha, não é? Ele está a referir-se à capacidade infalível de Deus de ver e de participar de todos os eventos que se passam na vida dos homens, em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é testemunha do que é que eu tenho feito com a minha vida, do que é que você tem feito com a sua vida. E uma coisa nós temos que ter noção: se nós tivéssemos constantemente essa perfeita noção de que Deus é a nossa testemunha, que Deus vê tudo, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, Deus vê tudo. Então isso daria-nos um sentido de zelo muito maior e de responsabilidade quando nós estamos nas nossas casas à porta fechada e estamos a fazer coisas que achamos que mais ninguém vê, e por isso é que nós estamos seguros. Nós devemos saber que Deus vê tudo. E esta é a razão porque muitos homens preferem ser ateus, porque eles querem quando eles começam a pensar que Deus vê tudo, eles começam a ficar nervosos com aquela ideia. Mas Deus viu aquilo que eu estava a fazer naquele dia, naquele momento, naquela circunstância, com aquelas pessoas. Deus viu, viu tudo. Mesmo que tu queiras fingir que Ele não existe e dizer agora que és ateu, Ele viu tudo. Ele vê tudo. Ele vai continuar a ver para sempre. Portanto, se nós tivéssemos noção de que Deus realmente é a nossa testemunha, nós tínhamos vidas e condutas muito mais próprias e mais dignas, porque sabíamos que Deus estava o tempo todo a ver e a testemunhar daquilo que nós fazemos, agimos, pensamos, sentimos. Portanto, o testemunho de Deus sempre é fiel, porque Deus é fiel. E em Salmos 19:7 diz lá, não é? Que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a nossa alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Portanto, nós sabemos que Deus pode realmente observar tudo aquilo que nós fazemos e dar um testemunho fiel de nós. Se nós tivermos sido dignos, Deus vai passar esse testemunho da nossa dignidade aos outros. Através de nós, Deus vai passar esse testemunho. E Deus vai pôr na consciência das pessoas, quando elas olharem para nós, essa consciência da nossa integridade, da nossa honestidade, de quem nós somos. Porque Deus pode fazer esse papel. Ainda que alguém nos tenha debaixo de uma má impressão,
não é? Alguém nos esteja a julgar da forma errada, se nós realmente vivermos diante de Deus da forma digna e Deus quiser, Deus pode transformar a opinião daquela pessoa a nosso respeito, revelando que nós somos realmente pessoas sérias, não é? Aprovadas por Deus. E então, nós sabemos que o testemunho de Deus também está sempre centrado em Jesus, que é a plenitude da divindade, não é? Que a Bíblia também se refere a Ele como uma testemunha fiel e verdadeira, em Apocalipse 3,14 e Apocalipse 1,5. Então o Senhor Jesus é testemunha fiel e verdadeira em que sentido? Ele veio à Terra ser a testemunha do Pai. Testemunhar de tudo aquilo que ele viu e ouviu e presenciou no céu, do poder do Pai, não é? E da glória do Deus eterno no reino celestial, no reino eterno. Então ele veio cá para testemunhar a todos nós dessa glória que nos está prometida, que nos está reservada. E depois ele também foi juntamente para o Pai, depois de testemunhar na terra, não é? Das fraquezas da carne, do peso que é viver na terra debaixo da maldição, Jesus estando aqui provando nele mesmo a adversidade do mundo, não é? Todos os sofrimentos do mundo, ele agora pode ir para junto do Pai e pode ser o verdadeiro advogado, porque ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele pode chegar para junto do Pai e testemunhar de uma forma fiel, de uma forma verdadeira aquilo que nós estamos sujeitos, e por isso ele pode ser o nosso advogado, não é? Como está lá em Hebreus, em 1 João 2:1, fala lá, não é, do Senhor Jesus ser o nosso advogado. Portanto, ele é essa testemunha fiel e verdadeira. Ainda que todos os homens duvidem da nossa palavra ou do nosso coração, nos interpretem mal, nos julguem da forma errada, não entendam os verdadeiros desejos do nosso coração, quando nós os chamamos a atenção, os exortamos, os evangelizamos, e condenamos o pecado e as obras infrutuosas das trevas, ainda que as pessoas interpretem tudo mal e nos julguem de uma forma errada, não interessa. Deus é a nossa testemunha. O nosso Deus nos dá toda a credibilidade diante dos homens quando nós vivemos uma vida honesta de adoração e serviço. Ele é a única testemunha que pode atestar para a verdade das nossas intenções. Então, ele depois a seguir, Paulo diz assim: como incessantemente eu faço menção de vós, roja dialeptos mnean humon poiomai. Ou seja, ele está literalmente a dizer, a palavra aqui, adialeptos, então diz, fala de nunca parar de fazer isto. Portanto, quando ele diz incessantemente adialeptos, ele está literalmente a dizer: eu estou constantemente a falar em vocês. E porquê? Porque, obviamente, havia referências nos Romanos necessárias para quando ele estava a evangelizar, ele usava os exemplos que ele tinha da obra do Senhor, tanto os bons exemplos como os maus exemplos. Quando ele fazia incessantemente menção dos irmãos romanos, era porque os irmãos romanos, como ele já descreveu, tinham uma fé bíblica, uma boa fé, mas se houvesse também necessidade de fazer menção às coisas erradas, ele provavelmente também o faria, não é? Como eu faço muitas vezes, quando estou a querer dar exemplos, estou a dar o testemunho, estou a evangelizar, estou a dar um estudo, e eu vejo, no meu dia-a-dia, vejo maus exemplos, ou bons exemplos. Quando eu vejo bons exemplos, eu muitas vezes nos estudos, eu depois cito os exemplos, digo: olha, como a irmã tal fez isto, o irmão tal fez isto, e é assim que nós devemos fazer. Ou então, muitas vezes, quando vejo maus exemplos, eu também digo como aconteceu, como eu já vi acontecer com o irmão a fazer isto, o irmão a fazer aquilo, desta forma, e as pessoas às vezes não gostam de ver os maus exemplos citados, quando elas sabem que elas são as pessoas que estão por trás desses maus exemplos. Elas não sabem e ficam, e dá para notar na cara, não é? As pessoas ficam desagradadas de serem usadas como referência, mas nós, se não queremos ser usados como uma má referência, então nós basta não fazermos os maus comportamentos, não somos usados como uma má referência, não é? E, portanto, seria bom que todos nós pudéssemos ter sempre boas referências para, como o apóstolo Paulo, sermos incessantemente mencionados, não é? E então, quem dera que todos nós fôssemos cristãos
merecedores de sermos mencionados como um bom exemplo de testemunho de fé ao serviço do Evangelho, do qual Deus não se envergonha. Não é? Nós sabemos que o testemunho é algo importante na vida de um crente, pois não é? Ele é a janela do mundo para a vida cristã. Quem não lê a Bíblia, lê o cristão, de tal forma que se a leitura do crente for apelativa, for luminosa, for coerente, se a luz que há nele for luz e não trevas, ele pode trazer muitos homens perdidos à Bíblia. Ainda que as pessoas não leiam a Bíblia, se lerem o testemunho, lerem o comportamento desse cristão, elas vão ser chamadas para a luz, porque elas vão ver a luz nesse crente. Então, o que é o testemunho? O testemunho é a passagem de informação do interior para o exterior, que demonstra, declara ou esclarece tudo acerca da consistência do nosso caráter, da nossa conduta, da nossa filosofia de vida, valores morais, personalidade e educação. Testemunhar é aplicar todas estas coisas à prática da defesa e da proclamação da verdade. Então, só há um testemunho quando nós entramos em contacto com o mundo, e é pela forma como nós lidamos com o mundo que o testemunho depois é difundido. Por isso é que o cristão deve saber que sempre que age, pensa, fala, comenta, critica, aconselha, educa, ele está a transmitir o seu caráter e o seu valor às outras pessoas. E, sobretudo, também qual é a sua posição em relação à verdade com a qual ele interage. Se as pessoas se desagradarem porque a nossa postura é firme, é porque essas pessoas estão em impiedade e elas amam a impiedade. E por isso, naturalmente, elas vão criar um choque connosco. Mas se as pessoas forem filhas de Deus, quando nós fizermos isso, não nos preocupando com o que é que as pessoas acham, é com aquilo que Deus acha, porque Deus é que é a nossa verdadeira testemunha. Então, aí, se as pessoas forem filhas de Deus, elas vão ver que nós estamos a fazer as coisas sendo movidos pelo Espírito de Deus. E elas vão aceitar. Se elas lutarem contra isso e nos julgarem de uma forma errada, Deus continua a ser a nossa testemunha e nós vamos fazer aquilo que importa. Não vamos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, não é? Que o Espírito nos tem revelado na palavra e no testemunho, tanto do nosso como dos outros. Não é? Portanto, se a verdade interna, que é o caráter da identidade moral e pessoal, estiver em sintonia com a verdade externa, que é o domínio de Deus em justiça sobre a realidade coletiva, então o testemunho vai ser perfeito e agradável a Deus. De outra forma, não pode ser. Portanto, no que diz respeito ao testemunho de Cristo, não só é importante a parte de anunciar a verdade acerca da obra gloriosa da salvação que foi feita para nos transformar, como é também de igual importância demonstrar com naturalidade durante o dia-a-dia esse poder eficaz dessa transformação. Então só assim é que um testemunho pode ser verdadeiramente bíblico e credível. Pelas palavras de Pedro, o testemunho de comportamento para nós deve ser como? Está lá em 1 Pedro 2,12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, esta é a postura que nós devemos ter, este é o testemunho. E nós devemos estar sempre preocupados em dar esse bom testemunho para que, quando alguém incessantemente fizer menção de nós, seja da forma correta. E não alguém que esteja a dizer assim, olha, vocês não devem ser como aquela que está sempre a fazer isto, aquela pessoa que faz isto, como aquele que, no dia de culto, vai para o concerto, vai para a festa, ou como aquela pessoa que faz uma coisa e depois na vida real faz outra, completamente diferente daquilo, como aquele homem ou com aquele pastor hipócrita que sobe no púlpito e vem e fala, não é, com uma certa autoridade como é que o cristão deve se comportar e depois no dia-a-dia, fora do púlpito, ele não se comporta daquela forma. Então nós temos de ter cuidado para não sermos desta forma repreensíveis, não é, e criticáveis, tendo sempre noção que o nosso testemunho é a leitura da Bíblia dos homens ímpios que não abrem a Bíblia. E portanto, na Bíblia há várias passagens que revelam esta doutrina do testemunho em espírito de verdade. E eu vou citar aqui alguns versículos para vocês agora, no fim deste vídeo, poderem, nas vossas Bíblias, abrirem e verem cada uma destas passagens e verem como é que o testemunho em espírito de verdade
faz parte da vida do crente, e para vocês todos absorverem esses ensinamentos e depois aplicarem nas vossas vidas. Então, a doutrina do testemunho encontra-se em Salmos 119, 46, Salmos 119, 167 e 168, Atos 1, 8, Atos 10, 42, 43, Mateus 10, 32, 33, Mateus 11, 29, Marcos 5, de 19 a 20, João 5, de 31 a 36, João 15, de 26 a 27, João 18, de 37 a 38, 1 Coríntios 11, de 1 a 2, Efésios 2, 10, Filipenses 1, 27, Filipenses 4, de 4 a 9, Colossenses 3, de 23 a 24, 2 Timóteo 1, de 7 a 9, 1 Pedro 2, de 11 a 12, 1 Pedro 3, de 8 a 17, 1 João 1, de 2 a 7, 1 João 5, de 6 a 12 e 3 João 1, de 3 a 6. E também já agora, Apocalipse 12, 11, também uma boa referência. Que todos vós então possam analisar cada uma destas passagens, ver o ensinamento ali e aplicarem nas vossas vidas, para terem esta mesma postura do apóstolo Paulo, de servirem a Deus no vosso espírito, de terem esse desejo zeloso, não é? De servir o Evangelho do Filho de Deus, não é? Que é a nossa testemunha, e nós vivermos de uma forma digna diante dele. Encontro-vos no próximo vídeo, espero que tenham gostado. Graça e paz do Senhor Jesus seja com vocês. Deus vos abençoe. Amém.